Olá, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus materiais que eu uso pra fazer as minhas pinturas e os meus desenhos. Eu tenho muito material de arte, então eu não vou mostrar tudo que eu tenho, porque isso vai levar 2 horas. Então eu vou mostrar aqui pra vocês os meus preferidos e os que eu mais uso no dia a dia. Eu vou colocar o preço que eu paguei neles aqui no vídeo pra vocês terem uma noção de quão caro que é. Mas lembrando que eu sou profissional, esses materiais são caros sim. Se você é iniciante, você não tem que usar os mesmos materiais que eu. Esses são os materiais que eu mais uso fazendo arte pra encomenda e pro TikTok. Eu vou começar mostrando pra vocês o que eu mais uso, que é o material de desenho. Eu uso essa lapiseira aqui, uma lapiseira comum 07. Ela veio assim. E eu coloquei esse negocinho vermelho, que é uma borracha de caneta. Essa é a caneta, ele veio aqui dentro assim. Eu só abri a caneta e puxei essa parte. Aí eu enfiei isso na minha lapiseira, porque fica melhor de pegar e a lapiseira não fica escorregando. Tem umas lapiseiras mais profissionais, mais caras, que já vêm com isso, mas eu não me importo muito com isso. Eu uso o lápis só pra fazer rascunho, então eu comprei qualquer uma mesmo. E eu coloquei essa borracha vermelha bem aqui na parte que eu seguro. Isso é uma dica que eu dou pra todo mundo que usa bastante lápis ou caneta, mesmo se for só pra escrever, isso daqui é bom porque cansa menos a mão. A borracha que eu mais uso é essa daqui, eu acho ela bem boa pra desenho. E um limpa-tipo, que é essa borracha maleável. Ela parece uma massinha, eu consigo moldar e puxar ela, tá vendo? E ela é ótima pra fazer rascunho de desenho porque ela tira só o excesso do lápis que tá por cima. Então ela deixa o lápis um pouco mais fraco e dá pra você ir apagando aos poucos e desenhando por cima sem apagar 100% que tá embaixo. Eu tenho mania de ficar puxando ela assim. Eu vou mostrar os 2 cadernos que eu mais uso no dia a dia. O primeiro é esse daqui da Canson. Ele é tamanho A4 e as folhas são brancas comuns dentro. Dá pra ver aqui a marca Canson toda no caderno. Eu gosto desse porque as folhas são de Canson. A folha é um pouco mais grossa. É um pouco mais grossa que sulfite, ela tem uns 100 gramas, mas ela não é tão grossa quanto o papel de desenho mesmo. E é basicamente isso, nada de especial, só as folhas brancas mesmo. Outro caderno que eu também tô gostando muito de usar ultimamente é esse daqui. Ele é da Tilibra. E ele tem as folhas um pouco mais grossas do que aquele outro. Eu acho que cada folha deve ter uns 120 gramas, então ela é bem mais grossinha e é bom pra usar caneta, marcador por cima. Aqui eu tenho alguns desenhos que eu fiz com marcador, porque como essa folha é um pouco mais grossa, ela aguenta mais material. Mesmo ela sendo uma folha um pouco mais grossa, ela deixa a tinta passar pra trás, então ela fica assim. Mesmo assim, eu acho ótimo, eu tô adorando esse caderno. Esse daqui tem bem menos folha do que esse, dá pra ver que ele é mais fininho, ó. Esse da Canson tem bem mais folha do que esse. Agora eu vou mostrar pra vocês as canetas que eu mais uso. Primeiro, canetas de contorno são essas daqui. Essas são as 2 marcas que eu mais uso. A primeira é a Micron, da Sakura. É essa caneta aqui. E eu tenho ela no tamanho 08 e 01. Eu também gosto bastante dessa aqui, que é a Unipin. Ela também é muito boa. E eu tenho ela no tamanho 01 e 03. Essas canetas, elas são de nanquim à prova da água, o que significa que se eu fizer um desenho com elas e passar aquarela por cima, ela não vai borrar. Se eu usar uma caneta comum, que não é à prova d'água, eu não vou poder passar materiais à prova d'água por cima dela, porque vai borrar. Essas daqui são ótimas pra isso, mas elas são profissionais, por isso elas são meio caras. Pra quem tá começando a desenhar agora, não precisa investir tanto dinheiro numa caneta. Então, se você não quer pagar caro nessas canetas, você pode sim usar uma caneta comum, que não é à prova d'água, mas você vai ter que fazer o contorno depois de usar qualquer material à base da água. Então você faz primeiro o desenho com a canetinha ou com a aquarela e faz o contorno só no final, pra ter certeza que não vai borrar. Eu tenho essas 2 canetas Posca, que eu uso muito pra fazer desenho de lápis de cor. É essa caneta aqui e todo artista que eu conheço ama essa caneta. Essa é uma caneta acrílica, o que significa que dentro dela tem uma tinta permanente que pega em praticamente qualquer superfície. Eu gosto muito dessa caneta pra usar em cima de lápis de cor. Tem muita caneta que não pega direito em cima do lápis de cor, essa daqui é ótima pra isso. Eu tenho ela nessa cor branca que eu uso pra fazer ponto de luz, brilho nos olhos, essas coisas. E essa preta que é um pouco mais fina, que é bom pra fazer contorno. Ela é um pouco mais grossa do que a caneta de contorno em si, então se eu quiser fazer um contorno bem grosso, eu posso usar essa daqui. E essa caneta eu não uso tanto, mas eu também acho ela bem legal. Ela é outra caneta de contorno, só que ela não é preta, ela é marrom. Ela é da Copic, ela é bem fininha e a ponta dela é muito, muito delicada e muito fina, olha isso. E ela é só uma caneta marrom, não tem nada demais. Então esses são os meus materiais de desenho e de contorno que eu uso em quase todos os trabalhos. E agora eu vou entrar nos materiais de cor. Tem 4 principais materiais que eu uso pra dar cor. O primeiro deles é lápis de cor comum,
o segundo são marcadores e eu tenho aquarela e tinta acrílica. Então eu vou mostrar todos esses que são os que eu mais uso. Então eu tenho duas marcas de lápis de cor. O primeiro e que eu mais uso é o da Faber-Castell, que é esse daqui. Ele é da linha ecológica da Faber-Castell e ele tem um preço bem mais acessível. Esses são os mesmos lápis que eu usava desde que eu era criança e a qualidade dele é tão boa que eu uso ele até hoje. Faber-Castell me patrocina. Eu tenho ele no kit de 24 cores e no de 48 cores. Eu acho que o de 48 cores é muito melhor, porque tem algumas cores que venho nele que eu uso demais. Mas quem não é profissional ou quem é iniciante não precisa, pode usar o de 24 cores ou até o de 12 cores. Eu prefiro o de 48 cores, porque tem algumas cores que eu uso muito, mas só o de 24 cores já dá pro gasto. E se você é iniciante, até o de 12 cores também serve. E esse é o meu kit de lápis de cor profissional, que é da Prismacolor. Esse lápis é maravilhoso, ele é muito macio, a cor dele é muito pigmentada. E agora eu vou abrir ele pra vocês verem. Então, claramente ele tá bem usado e não tá organizado por ordem de cor, mas não importa. Parece que ele tá uma bagunça que não faz sentido nenhum, mas juro que faz sentido, ele tá organizado nas cores que eu mais uso. E ele tem 2 andares, então por baixo dele tem mais lápis. Esse kit também é de 48 cores, mas tem algumas cores que estão faltando, não sei se acabou ou se eu perdi o lápis. E ele deixa um acabamento lindo, eu adoro usar ele por cima de aquarela. Esse kit da Prismacolor é bem caro, mas ele é profissional, quem não pretende trabalhar com arte não vai comprar ele. Mas eu queria mostrar pra vocês porque eu uso bastante. Então, o da Faber-Castell é uma opção melhor pra quem tá aprendendo. Existem opções mais baratas, mas esse é o que eu acho que a qualidade é melhor, por isso que eu tô mostrando eles pra vocês. Eu uso essa aquarela da Pentel. Esse é um kit muito antigo de aquarela, ele era da minha mãe. E ela nunca usou muito, então eu fiquei com ele. E juro, a qualidade é maravilhosa. A aquarela que a Pentel faz hoje em dia, eu não sei se tem a mesma qualidade dessa. Então eu não sei qual o preço, não sei onde comprar, não sei qual modelo que é bom. Eu sei que eu uso essa e é maravilhoso, mas é bem antigo. Esse kit de aquarela foi comprado em fevereiro de 2003. 2003, eu tinha 3 anos. Então eu acho que ninguém vai conseguir comprar esse kit. Mas enfim, tem umas marcas muito boas por aí. Algum dia eu posso testar outras pra falar pra vocês como é que é. Eu uso esses pincéis aqui pra aquarela, eles são maravilhosos. O que é muito importante pra pincel de aquarela é que ele seja muito macio e que ele aguente bastante água. Então, claramente aqui tem vários tamanhos e vários formatos diferentes. Mas o que eu mais uso são esses 3, que é esse um pouco mais grosso, esse que é totalmente arredondado e esse que é achatado, mas é um pouco mais fino. Você não precisa de 50 pincéis para pintar, eu recomendo ter um pouco mais grande, um médio e um bem fininho. Se você for pintar telas grandes, então um bem grande, um médio e um pouco menor. No caso desses 3 aqui é quando eu tô fazendo um trabalho pequeno, então tamanho A4 ou A5, porque eu só preciso dos pincéis mais finos. Se eu fosse fazer um trabalho maior, eu ia usar pincéis mais grossos. Essas são as tintas acrílicas. Mano, esse treco tá muito pesado. Eu uso essas tintas aqui da Acrylex. Essa tinta de tubinho, ela é um pouco mais grossa do que a tinta que vem em pote. Essa daqui é a tinta em pote e essa é a tinta de tubinho. Tem também os potes menores. A tinta em pote, ela é bem mais líquida e essa daqui é bem mais consistente. E como dá pra ver, eu tenho 300 desses potes aqui. Mentira, eu não tenho 300, mas são muitos. Mas com tinta acrílica você não precisa de tudo isso de cor, você pode comprar só as cores primárias e fazer as suas próprias misturas. Eu vou deixar aqui a lista de cores que é bom você ter pra você poder fazer todas as misturas. Apesar de eu ter tudo isso de tinta, eu faço muita mistura de cor. Essa é a parte que eu mais gosto de usar tinta acrílica. Você sempre faz a mistura de acordo com o que você quer, com o que você tá precisando. E por isso que eu tenho esse potão de branco, porque é uma das cores que eu mais uso quando eu tô fazendo mistura. E eu também tenho esses potes maiores de tinta preta. Sempre que eu tô trabalhando em uma mesma pintura por mais de um dia, eu tenho que guardar as cores que eu tô fazendo, porque se eu tentar misturar ela de novo no dia seguinte, a cor não vai ficar exatamente igual. Então eu misturo bastante tinta e guardo elas nesses potinhos antigos de remédio. Aí eu pinto assim em cima pra saber qual que é a cor. Eu também tenho algumas dessas tintas 3D, que é infantil, também é da Acrylex. E essas eu nem uso muito, mas é divertido quando você quer fazer alguma coisa diferente. Então essas são as minhas tintas. E esses são os meus pincéis de tinta acrílica. Não dá pra usar o mesmo pincel pra aquarela e pra tinta acrílica, porque você vai acabar estragando o pincel. Os pincéis de aquarela geralmente têm as cerdas bem finas e é bem delicado. A tinta acrílica acaba com eles e ele não vai mais prestar. Então se você pretende trabalhar com os dois, com tinta acrílica e com aquarela, arruma pincéis diferentes pra cada coisa. Tenho bem mais pincel pra usar com tinta acrílica do que com aquarela, porque eu uso tinta acrílica muito mais. E eu faço pintura em acrílica há muito mais tempo.
Mas você não precisa de tudo isso de pincel para começar. Eu recomendo começar com um pincel largo, um médio e um fino. Tipo esses daqui. E eu prefiro usar esses pincéis achatados para tinta acrílica. Para telas bem grandes eu uso esses que são gigantescos. Esses pincéis que tem a ponta redonda, eles servem para fazer aquelas pinceladas bem marcadas. E eu gosto de usar esses pincéis que tem a ponta inclinada para fazer detalhes. Então, quando é uma beiradinha de alguma coisa, algum contorno, algo do tipo. Eu tenho aqui uma escova de dente velha que usa pra espirrar tinta, é só colocar a tinta aqui e fazer isso. Isso serve também para um monte de coisa, pra fazer coisa espirrada, pra fazer estrela, essas coisas. E eu tenho esse pincel bem fininho, que é número 00. Esse, na verdade, eles vendem com o nome pincel pra unha, porque ele é muito fininho, dá pra fazer detalhes de desenho na unha, mas eu uso pra pintura. E eu tenho também vários pincéis destruídos. Por exemplo, esse daqui que tá cortado até o toco. Gente, isso daqui era um canudo. Ó, essa parte roxa toda é um canudo. Por quê? Porque a madeira do pincel quebrou e eu colei aqui junto e grudou e, enfim... Você se vira com o que tem, entendeu? E eu tenho alguns pincéis destruídos, tipo esse daqui. Ele tá todo aberto. Isso é bom pra fazer efeito. Eu gosto de, tipo, apertar bem ele assim pra fazer nuvem, essas coisas. Nunca joga fora um pincel velho. Se o seu pincel tá bem velho, tipo, tenta aproveitar ele pra fazer algum efeito diferente, alguma coisa do tipo. Esses pincéis que estão todos abertos assim, é bom pra fazer esse tipo de efeito de nuvem. Enfim, como vocês podem ver, não tem marca nenhuma esses pincéis, você realmente não precisa comprar pincel de marca. Se você quer comprar um pincel bom, a única coisa que você tem que fazer é ver se ele é macio. Não importa a marca dele, se ele for macio, ele vai ser bom. Ai, mas isso, como é que eu sei se o pincel é macio? Dá vontade de ficar passando ele na cara? Se a resposta for sim, então sim, ele é macio. Se a resposta for não, então provavelmente ele não é macio o suficiente. Por exemplo, esse daqui, ele é bem molinho e quando eu passo na mão, ele parece ser bem macio, mas aí quando eu passo no rosto, dá pra sentir que ele é meio... ele dá uma arranhadinha, sabe? Esse daqui não, ele é bem gostosinho, sabe? Então esses são meus pincéis. E o material que eu mais uso são os marcadores. Eu tenho 3 estojos de marcadores da Copic, que são esses marcadores aqui. Os marcadores são tipo uma canetinha profissional à base de álcool. A Copic é uma marca japonesa que faz os melhores marcadores do mundo. A tinta dele é maravilhosa, ele é bem macio, ele é o melhor marcador que eu já usei. Eu nunca conheci uma pessoa no mundo que não goste dos marcadores da Copic. Então por que todo mundo não usa ele? Porque ele é muito caro. Ele é um marcador profissional, só faz sentido você ter ele se você trabalha com arte ou se você é podre de rico. Porque é muito caro. Eu vou deixar aqui o preço, mas ultimamente no Brasil ele tá saindo por R$30 cada marcador, ou seja, cada um desses. E o refil, que é o que você usa pra encher a tinta, tá saindo por uns R$25. A melhor parte dos marcadores da Copic é que ele tem refil, então mesmo quando ele acabar, você pode continuar enchendo e continuar usando. Você nunca vai ter que comprar um marcador novo porque o seu acabou, porque você sempre pode continuar enchendo ele. E aqui nessa caixa é onde eu guardo os refis. E são todos esses daqui. Ele tem aqui na tampa um código, é assim que você sabe se você tá usando a tinta certa pra caneta certa. Então o código dessa caneta aqui é B05 e o código do refil também é B05. Então você sabe que esse refil é pra essa caneta. Mas olha o tamanho desse pote, olha o tanto de tinta que vem aqui dentro. Você consegue usar isso para encher essa caneta umas 12 ou 13 vezes, então vale muito a pena. Como eu que trabalho com arte, eu uso bastante a caneta e gasta muito rápido, eu tenho que encher ela várias vezes. Se eu fosse comprar a mesma caneta várias vezes, ia sair um absurdo de caro, mas como eu posso encher ela e o refil não é tão caro assim, vale muito a pena. Essa caneta custa R$30 e eu posso usar ela uma vez. Mas o refil custa R$25 e eu posso usar ele 13 vezes. Ou seja, isso daqui vale muito mais a pena do que eu comprar várias de alguma outra caneta mais barata. E como essa caneta é cara, eu não fui um dia na loja e comprei 50 canetas. Eu fui comprando aos poucos durante 5 anos. Cada vez eu ia comprando as cores que eu mais precisava até eu ter a coleção que eu tenho agora. E essas são as minhas canetas. Diferente do lápis de cor, eu mantenho a ordem do arco-íris nelas. E são essas daqui. E eu guardo ela em 3 estojos diferentes. E esses são os estojos que eu uso pra guardar. Esse é o primeiro. Esse aqui é o segundo e é o que eu mais gosto. E esse é o terceiro, que também tem uma alcinha e é da própria Copic. Agora, a última coisa que eu vou mostrar são os papéis que eu mais uso pra desenhar. Esse é o papel que eu mais uso. É um bloco canson comum. E o que mais muda de um papel pro outro são 2 coisas. Primeiro, a espessura do papel, que é esse número que tem aqui. Esse daqui é 200 gramas.
E a segunda coisa é a textura do papel. Nesse caso, ele é um papel um pouco mais granulado, ele tem um pouco mais de textura que é bom para lápis de cor. Mas ele não é tão bom pro marcador, porque chupa muita tinta. Então, pro marcador, eu uso um outro tipo de papel, que é esse daqui. Ele também é um papel com a gramatura alta, mas a superfície dele é bem lisa. A superfície dele é bem lisinha, então ele não chupa tanta tinta do marcador quanto esse outro. Esses são os dois tipos de papel que eu mais uso. E também tem eles num tamanho maior que a A3. E a última coisa que eu vou mostrar pra vocês, que é muito legal, é isso daqui. Esse estojinho holográfico foi minha amiga que me deu, mas o legal é o que tem dentro dele. Aqui eu tenho todos os glitters, strass e essas coisas que às vezes eu uso no desenho. Então, quando eu faço desenho assim, que tem esses brilhinhos, é isso que eu uso. Eu tenho algumas cartelinhas de strass, assim, que eu posso colar, mas elas são bem grandes, é só pra pinturas grandes que dá pra usar. Eu tenho essas mini pérolas, que também é bem bonitinho. Parece uma pérola mesmo, eu usava bastante quando eu fazia desenho de moda. Eu tenho esse potinho de coisa brilhante que tem vários formatos. E são essas estrelinhas aqui, por exemplo. E o que eu mais gosto é isso daqui. Isso daqui é um kit de unha, que você usa pra colocar brilho na unha, literalmente. Então tem essas mini estrelinhas, mini brilhinhos, e isso fica muito legal de colocar no desenho. E eu basicamente uso essas coisas com cola branca comum. Então, gente, é isso. Esses são os principais materiais de desenho que eu tenho, que eu uso. Parece muita coisa, mas pensa que eu fui colecionando essas coisas ao longo do tempo. Eu não cheguei um dia na papelaria e falei, me dá sua papelaria inteira. Eu desenho e pinto desde que eu era muito pequena, então já faz quase 10 anos que eu tô juntando essas coisas. Lápis de cor, tinta, pincel, eu fui juntando com o tempo. As Copics, principalmente, eu fui comprando aos poucos, eu não comprei tudo de uma vez. Então você não vai chegar um dia na papelaria e comprar tudo porque é um absurdo. Mas você pode ir vendo o que você usa mais, o que funciona melhor pra você, o que você mais gosta de usar e ir montando a sua coleção aos poucos. Então esse foi o tour pelos meus materiais artísticos. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Me fala aí nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu faça. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like porque me ajuda demais. Obrigada por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.